Se você é uma pessoa que duvida da sua capacidade, ou vê que se pergunta por que que eu não tenho resultado tanto quanto eu gostaria, por que que os outros dão certo e eu não, por que que minha hora ainda não chegou, por que que eu ainda não consegui, esse vídeo é para você, assim como é para mim também, essa mensagem que eu recebi lendo esse livrinho aqui, ó. Recentemente agora que eu me mudei para Alphaville, eu fui para Lagoinha, Alphaville, e tenho ido, na verdade, todos os domingos. Já vão fazer, acredito que cerca de 2 meses, e eu decidi tomar a decisão de ir lá na frente quando o pastor chamou, para quem queria de fato entregar a sua vida para Deus. E não sei qual que é a sua fé, não é, esse objetivo aqui não é te converter a nada, mas trazer uma boa mensagem para você, que foi quando eu recebi esse livrinho, quando eu tomei essa decisão, que é Bem-vindo ao Novo, do André Fernandes, que é o pastor da igreja Lagoinha, Alphaville. E aí eu grifei algumas coisas aqui porque foram mensagens muito positivas para mim, e o meu objetivo com esses conteúdos que eu gravo é justamente que essas mensagens positivas que foram para mim também sejam para você. E aí ele fala sobre a questão das distrações, o quanto que a gente precisa acabar com as distrações. E eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar sobre esse assunto, sendo bem honesto com você. E aí ele começa dizendo: as distrações têm o poder de nos paralisar. Orar mais, buscar mais, confiar mais. O inferno se levantou e eu corri ainda mais para Deus. Alguns gigantes são permitidos por Deus para que a gente possa ir para um novo nível. Aos olhos de Deus, o gigante era um passaporte para levar Davi a novos níveis. Independente da sua crença ou não, mas a Bíblia é um livro milenar e a história de Davi e o gigante Golias a gente conhece muito bem, né? Basicamente, Davi foi o carinha que conseguiu derrotar um gigante, sendo ele um garoto, um jovem pequeno, né? E aí esse livro vai falando, enquanto ele vai trazendo aqui, da importância que a gente precisa se posicionar sobre a nossa fé. E eu posso falar do fundo do meu coração para você, por já ter compartilhado aqui momentos onde aprendizados que eu tive ao ter sido diagnosticado com depressão, ao ter passado por um processo de burnout e, cara, muitas vezes perder um pouco a minha perspectiva de vida, olhar para o resultado dos outros e me perguntar por que que eu ainda não consegui. Hoje eu posso entender que o que me fez continuar e não ter desistido nos momentos mais difíceis, fundo do poço da minha vida, foi ter mantido a minha fé. E fé não é sobre a igreja que você vai ou a religião que você tem, mas sim no que você de fato acredita. Quando você está passando por um momento difícil, quando você está passando por algo desafiador, por algo que você sente que está no fundo do poço, só existe uma única solução: você acreditar que você pode sair disso. Eu posso te falar isso com muita sinceridade, com muita propriedade, porque no final das contas é isso. Não vai ser ninguém que vai conseguir tirar dali. A própria Cracolândia de São Paulo, ela é a resposta disso. Se dependesse da boa vontade das pessoas que querem ajudar as pessoas ali, tudo teria sido resolvido, mas as pessoas que têm que tomar a decisão e acreditar que elas podem sair. Óbvio que as pessoas podem ajudar e etc. Mas tudo parte da decisão de você se posicionar para acreditar, para ter fé. E é isso que ele fala aqui, eu achei muito interessante, porque, olha isso, existem crises que Deus permitiu que a gente passasse para que saíssemos mais fortes, mais confiantes, mais sábios, mais entregues e apaixonados por Jesus. E é muito verdadeiro, porque eu vou te ser bem sincero. Desce aí no meu canal. Ó, eu tenho esse canal há mais de 10 anos. Dá uma olhada como eram meus conteúdos antes e hoje. Hoje eu vejo que eu falo melhor, hoje eu vejo que eu tenho mais conhecimento, mais sabedoria, mas tudo isso foi necessário para também que eu passasse por grandes desafios. E esse é o exercício primário que eu gostaria de colocar aqui para você. Sempre que você assistir meu conteúdo, eu sempre peço para você vir com papel e caneta para anotar esses exercícios e de fato praticar. E a primeira prática que eu quero que você tenha é exercitar a crença de que o que você está vivendo hoje vai melhorar. Eu fiz um vídeo também falando do aprendizado que eu li do livro Segredos da Mente Milionária, onde ele fala da importância de que você precisa entender que o que você vive hoje são frutos do que você plantou no seu passado. Então, se hoje você não está satisfeito com a sua vida, com a forma que você vive, é porque você plantou coisas que te levaram a isso.
Agora você precisa colocar novas sementes, com novas ações, com novos resultados, para que, assim como a semente, que ela não simplesmente nasce um fruto no dia seguinte, mas ela precisa ser adubada para crescer, florescer e trazer novos frutos, você precisa fazer a mesma coisa. E isso tem tudo a ver com as distrações. As distrações nos fazem abaixar a guarda, tá? Às vezes Deus está chamando você para uma guerra e você quer descansar. Maldito é o homem que confia em mim maldito é o homem que confia em outro homem e faz da força dele a sua confiança. Aqui ele estava falando sobre a questão de quantas vezes a gente não vive a vida em função dos outros. Quantas vezes a gente se distrai do nosso sonho, dos nossos objetivos, simplesmente porque o nosso chefe quer que a gente faça tal coisa, a nossa esposa, o nosso amigo, ou os vizinhos, ou os colegas de trabalho vão criticar, vão julgar, e aí por isso você se distrai. Já aconteceu com você? Porque comigo aconteceu muito, e acontece muito, inclusive, e eu tô cada vez mais focado em não me distrair sobre isso. Você já passou pela situação de perceber que você faz algo muito bom para os outros, mas quando é para você, você não consegue fazer? Esse é o exemplo perfeito do quanto você está se distraindo em direção aos teus objetivos e aos teus sonhos. É forte, né? Mas quando você começa a enxergar isso, é impossível desver. E eu comecei a perceber isso. Falei, cara, isso é muito verdade. Não dá mais para se mover por oportunidades. Você não precisa de uma oportunidade, você precisa de uma palavra. Quantas vezes a gente não fica buscando, quando eu entrar nesse emprego, quando eu chegar com esse valor na conta, quando eu comprar meu apartamento, quando eu comprar a minha casa? Cara, não é assim que acontece. O que acontece de verdade é quando você começa a fazer as ações que vão te levar em direção a isso. E aí, na maioria das vezes, a gente se perde por estar distraído. Por a gente querer muitas vezes, eu vou descansar. Hoje eu não vou fazer. Não fazer hoje, até tá tudo bem, desde que você arque com a consequência de não fazer hoje. Mas não fazer amanhã, não fazer depois de amanhã, não fazer por uma semana, não fazer por um mês, é fundamental você entender que você está cada vez mais atrasando a realização do sonho que você tem. Do sonho que você tem de viajar para fora do seu país, do sonho que você tem de levar uma pessoa especial para o melhor restaurante da sua cidade, do sonho que você tem de viver da internet, de viver de curso online, de viver de produtos digitais para ter mais liberdade, para trabalhar de onde você quer. Eu passei exatamente por essa jornada. Eu sei exatamente o que é assistir o sucesso dos outros, ver conteúdos na internet, querer aquilo ali, mas eu pude perceber quantas vezes eu assistia aquele vídeo e depois eu ia trabalhar no emprego que eu não gostava. Quantas vezes eu via conteúdos ali no meu Instagram das pessoas crescendo e eu não fazia as ações por estar procrastinando fazer as coisas que iriam me levar em direção àquele resultado. Quantas vezes eu gastei a minha energia buscando ajudar pessoas que eu queria bem, que me querem bem, mas que muitas vezes não eram pessoas que estavam também buscando me ajudar. Então, a partir de agora, é necessário parar com isso. Esse é o segundo exercício que eu quero que você se atente. Parar com as distrações dos seus ambientes. Parar de somente querer que o seu salário aumente. Parar de querer que, fazer tudo para os outros, ajudar os outros. Quando é que você vai olhar para você? Então, a partir de agora, começa a tomar essas decisões. Quando a gente pensa nisso, o maior entendimento que você pode ter, que é a terceira ação, é aprender a dizer não. Isso é uma das coisas mais difíceis, porque talvez quando você se identifica comigo, quando eu falo, você consegue fazer coisas boas para os outros, e quando é para você, você não consegue, é porque você é uma pessoa que muitas vezes está ocupada demais para os seus sonhos para fazer as coisas para os outros. E agora você vai ter que fazer o contrário. Quando alguém te perguntar se você pode ajudá-la, você vai dizer, não posso, eu estou ocupado porque eu tenho que realizar os meus objetivos, porque eu tenho os meus compromissos que vão me levar aos meus sonhos. Ele até diz aqui, eu estou ocupado demais com aquilo que Deus me chamou para fazer, não tenho tempo. É difícil a gente dizer isso. Mas muitas vezes você está dizendo isso para os teus objetivos e não está tendo coragem de dizer isso para o objetivo das outras pessoas, que muitas vezes, eu vou ser bem honesto,
É muito capaz de você ter já se dedicado para alguém que muitas vezes passaram-se anos e depois essa pessoa se tornou uma pessoa desconhecida para você. Então, até quando você vai ficar se distraindo sobre o seu objetivo? Se de alguma forma você sente a necessidade de ter uma pessoa que passou por essa tua jornada, que tem um objetivo de te ajudar, genuíno, que você vê verdade nessa pessoa e entende o que eu estou querendo te comunicar aqui, eu quero te convidar para passar pela Jornada Hero Start, que é a minha escola de marketing digital, onde eu vou te ensinar como que você vai usar o seu celular, a sua rede social que você tem, que você consome, mas começar a criar produtos digitais, transformar o teu conhecimento num curso online, numa mentoria, e a partir disso começar a vender isso pela internet e construir a sua liberdade, que foi assim que eu construí a minha também. Então, vai ser um grande prazer, o link fica aqui embaixo e eu quero fechar com essa mensagem aqui. Enquanto você estiver fazendo o que Deus te chamou para fazer, a primeira distração que você enfrentará serão as vozes ao seu redor. Então, se lembra disso. O tempo inteiro, o mundo vai buscar te distrair com notícias ruins, com pessoas que te adoram querendo a sua ajuda, com você querendo se dedicar para crescer em outras áreas e muitas vezes se desviando do teu principal objetivo, que é a realização dos teus sonhos. É para isso que você existe, para poder realizar o máximo de coisas que você gostaria de ter na sua vida. Isso não é só sobre Deus, isso é muito mais sobre você. Espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se te ajudou, comenta aqui embaixo qual foi a mensagem que mais fez sentido para você. Vai ser um prazer ler seu comentário e te responder. Fechou? Tamo junto. Até o próximo.